só tá na thumb do vídeo. Vou falar de Tangências, do Miguel Ancho Prado, publicado recentemente pela Conrad, nessa nova fase que a editora tá passando, né? Saiu esse ano, tem um mês, né? Foi lançada há um mês a edição. Essa edição aqui é uma formato 21 por 28 centímetros, 64 páginas, ó, ela é pequenininha, tá vendo? Não é grandona, não. Capa dura, R$ 54,90 é o preço de capa, mas você encontra já em promoção, inclusive no link da descrição. Roteiro e arte do Miguel Ancho Prado, né? Se deu que finalmente Miguel Ancho Prado saindo mais no Brasil. Há poucos meses a Pipoca e Nanquim lançou Traço de Giz e agora a Conrad tá lançando Tangências, Traço de Giz, que a gente também já falou aqui no programa. Foi você também, né? Sim, fui eu também. E, cara, a gente entrevistou o Miguel Ancho Prado em 2001 para o Universo HQ, lá no FIC de Belo Horizonte. Sidão, esperamos 20 anos para ver mais material dele chegando pro Brasil. Que espera longa, cara. Meu Deus do céu. Pode crer, cara. Pode crer. Muito tempo. Bom, e a tradução, já passou o desabafo, a tradução é do Cláudio Martini. Tangências é formada por 8 histórias curtas, que variam entre 4 e 8 páginas. Elas foram publicadas originalmente de forma separada, ali no final da década de 80, começo da década de 90, e em publicações periódicas da Espanha. E só foram reunidas como um álbum só, né, uma edição só, em 1995. E é essa versão aqui que a Conrad traz para o Brasil. Tangências, inclusive na edição, vou pegar aqui a edição, vou mostrar para vocês, antes de colocar algumas imagens. Logo no começo, Tangências é o nome da coletânea, mas é também o nome de uma das histórias, mais especificamente da segunda história. E tem aqui, ó, uma descrição de Tangências, logo no começo, que eu vou ler rapidinho. Substantivo feminino, matemática, estado ou qualidade de tangente, ponto de tangência, ponto único em que duas linhas ou duas superfícies se tocam. Extrapolando um pouco aqui para o nosso contexto da edição, é mais ou menos isso que o Miguel Ancho faz nas histórias, né? A gente acompanha um momento de encontro entre duas pessoas que depois vão seguir separadas. E a gente, como leitor, também, a gente vai acompanhar esse único ponto da vida dessas duas pessoas, que é justamente o término do relacionamento. A gente não sabe o que vem antes ou o que vem depois, a não ser pelo que eles falam, a gente acompanha aquele ponto que a gente se conecta com eles. Eu vou começar a colocar umas artes aqui para começar a falar. Vamos lá, então. Começar a falar. Foi meio complicado para arrumar imagens para esse vídeo, tá? Já vou adiantando, pessoal. Explica por quê. Porque a gente sempre tenta tirar uma foto, pegar 2 páginas, quando você abre a edição, tem 2 páginas. Como essa que está na tela agora. A gente tenta colocar sempre essas 2 páginas. Só que é muito difícil nessa edição ter 2 páginas seguidas onde não tenha nudez na história. Porque, como eu falei, são contos curtos, de entre 4 e 8 páginas, e é o último encontro de casais, e sempre tem uma relação sexual nesse último encontro, e eles terminam depois. É o fim do relacionamento. E tem muita nudez na história. Então é difícil ter 2 páginas seguidas sem uma nudez. Mas assim, não é uma nudez. Obviamente é um material para público adulto, né? Mas não é uma nudez pornô, vamos dizer assim, é uma nudez humana, não é erotizada, que eu quero dizer, sabe? É diferente, por exemplo, de Lost Girls, que a gente também já resenhou aqui no Universo HQ em resenha, e a gente também tem que ter cuidado de muitas imagens. Samir, então é uma nudez poética. É uma nudez poética. E às vezes, assim, é muito engraçado isso, porque o Miguel Ancho Prado, ele desenha humano como são os seres humanos. Não é nada corpos maravilhosos, ou nada erotizado mesmo, né? Então, às vezes, a cena tem a nudez, mas é melancólica, por exemplo. Tudo isso ele faz ao longo dessas histórias. Porque Tangências é uma história sobre relacionamentos, mas não o que a gente está acostumado a ver de relacionamento. Porque, na verdade, sobre fim de relacionamentos. Algo que todo mundo também já passou na vida, né? Todo mundo já terminou um relacionamento, menos a Samira que está aí casando já. Essas histórias aqui não tem final feliz. Bom, assim, dependendo do ponto de vista, porque dependendo da história, do possível continuidade, para algumas pessoas, o término do relacionamento foi melhor.
relacionamento que estava vivendo, né? Para vocês, o som do Samir oscilou? Travou tudo. Tudo. Travou, não ouvi nada. Aliás, ele travou. Samir travou aqui. Não, estou ouvindo vocês. Mas você travou, você ficou travado e o teu som também. Vamos ver se agora retoma. Inclusive a imagem dele tá fora do ponto. Agora tá ok. Volta. Remix. Agora sim. Oi, onde que vocês pararam de me ouvir? Não. Não, última frase. Ele não sabe, cara. Como é que ele vai saber? Você estava falando que nem sempre tem final feliz. Ah, sim, porque depende do ponto de vista disso também, né? Porque agora tá passando uma ambulância aqui. Mas, assim, tem para alguns desses personagens, o término do relacionamento vai ser melhor do que estar vivendo naquele relacionamento problemático, né? Então é um ponto de vista aí. Vou trocar. Quem continua falando? Bom, o momento em que todos esses relacionamentos chegam ao fim é após um último encontro, que o casal transa, é a última transa deles, e o próprio Miguel Ancho Prado diz nos extras dessa edição, daqui a pouco eu falo dos extras, que ele diz assim, utilizo esse último tempo de sexo para evidenciar um momento de ruptura. E aí eu lembrei de uma entrevista que ele deu pra gente, que eu já mencionei no início da resenha, e que ele diz que tangências não são histórias de amor, são histórias de desamor. Né? E isso acompanha isso aqui, porque são histórias melancólicas, histórias que deixam uma tristeza no ar. Isso é inclusive retratado nas feições dos personagens, né? São relacionamentos falhos, muitas vezes porque um dos dois não corresponde o tipo de amor que o par estava esperando, mas também porque são relações amorosas, não são relações amorosas convencionais, podem ser por conveniência, por prazer ou por orgulho. Enfim, ao longo das histórias ele explora vários tipos desses relacionamentos. Então são artistas, políticos, homens e mulheres de negócios, que muitos sacrificam a vida pessoal e sentimental pelo sucesso profissional, ou então pessoas comuns, como eu, vocês aí que estão vendo, que na verdade, poderia acontecer com qualquer um de nós, essas histórias, né? Eles veem que aquele relacionamento não vai dar mais em nada, eles preferem terminar porque não tem futuro na relação. Então, várias delas realmente trazem essa tristeza. Assim, ele explora a humanidade, o relacionamento humano e como isso vai deixar a pessoa feliz ou não, né? E, então, ele usa todas essas tramas para isso. E o que eu achei interessante é que, apesar de a gente ver esses personagens por um período tão pequeno, poucas páginas cada história, o Miguel Ancho Prado ele consegue transmitir para o leitor como eram esses relacionamentos entre as duas pessoas. O sentimento de cada uma delas e por que elas estão terminando. Porque assim, você vê o término, mas ele sempre deixa ali. Por que isso está acabando? Por que esse relacionamento chegou ao fim? Por que um não consegue mais seguir com esse relacionamento, né? E, cara, isso que é interessante em tão poucas páginas ele contar várias coisas sobre o ser humano, né? Eu já tinha lido a edição da Mary Ibérica, Samir. E assim, é um quadrinho que eu considero assim, quanto mais bagagem de vida, mais ele bate forte. Sim, sem dúvida. E a maioria das histórias deixa a gente fala, um gosto amargo na boca, né? Inclusive, Naranjo, porque muitas dessas histórias são de pessoas que se reencontram depois de um tempo, por exemplo. Isso, exato. E aí se reencontram, tem aquele momento e se separam novamente, né? Ele aborda... São recortes de vida, né? São momentos breves e dolorosos das vidas dessas pessoas que definem a complexidade do ser humano. E a arte pintada do Miguel Ancho torna esses personagens mais humanos para o leitor. Porque são pessoas comuns, né? Como eu disse antes. Você encontra ele a todo momento. Poderia ser a gente, né? Ô Samir, já que eu citou a edição da Mary Ibérica, quando saiu, eu lembro que o Telenavega falou, putz, a edição da Conrad está mais escura do que a portuguesa. A edição da Conrad está na cor igual à espanhola. A edição portuguesa dos anos 90, ela a cor ficou mais lavada. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, tem horas que ele faz tudo em tom pastel, em marrom, em castanho, depois outros ele faz em cinza. Ele vai trabalhando muito bem as paletas de cores de acordo com cada conto. Sim.
Essa arte é boa, né? Nossa. Muito. Eu também tenho a edição da Medibérica e agora eu estou vendo que a da Medibérica ficou meio apagadinha, né? As cores estão meio apagadinhas, aí tá bem mais Só vivo, que ao mesmo né? tempo ela é mais... Eles clarearam a imagem, Emílio. Depois você vai olhar. Depois você pega e olha. A imagem está mais clara. Alguém perguntou no chat, não vou conseguir recuperar agora, qual é a idade, a classificação indicativa, né? Não tem Foi o Lendo HQs de Literatura. Pela edição não tem uma classificação indicativa, tá? Mas 18 anos, enfim. 16 anos no máximo. Quadrinho adulto. Menos que isso, não. Quadrinho voltado para adulto mesmo. E eu falei que ia falar dos extras. Tem um extra aqui, que inclusive um tal de Sidney Guzman participa. Porque a Conrad pediu, né, pro Sidão entrevistar / bater papo com o Miguel Ancho Prado. E aí eles falam sobre a carreira, alguns trabalhos, como falam de tangências, é claro, técnicas de desenho e outros assuntos. Então, alguma coisa de mercado espanhol, enfim. O que mudou. Então, são os extras bem interessantes também, esse bate-papo. Eu fiquei feliz também, porque nesse retorno do Miguel Ancho Prado ao Brasil, que o Mundo Cão chegou a sair no Brasil, né? Ardalém também saiu. Ardalém também um pouco antes. É que infelizmente a edição do Ardalém não é das mais felizes, né? Mas aí eu acabei, de alguma maneira, contribuindo para as duas edições, né? Eu fiz o prefácio de traço de giz para o Poc Nanquim, e o Cassius me pediu para fazer essa entrevista como se fosse um bate-papo de amigos mesmo, e a gente conversa. Eu já tinha participado de um bate-papo com o Miguel Ancho numa entrevista para o Fora do Plástico, e foi uma delícia e tal, e a gente o pessoal está elogiando, obrigado Marcelo Moraes, que ele gostou dos extras, ele curtiu demais a entrevista, e a ideia era justamente essa. Rapidinho, eu vi o pessoal comentando cores, vocês falaram rapidinho também, as cores, como eu mostrei nas imagens, são os pastéis, né? Para reforçar o clima de melancolia, de tristeza, de término, né? Tem tudo isso também. Então ele foi ilustrado dessa maneira também. É isso mesmo. E aí eu fiquei muito feliz porque o Miguel se tornou um amigo querido, ele conversa com alguma regularidade, mas é aquele cara que quando você encontra, você fala, pô, que legal, parece que o tempo não passou e você vai sentar e tomar uma cerveja com o cara e vamos falar de futebol, vamos falar de quadrinhos, vamos jogar a conversa fora e eu já falei isso num dos Confins do Universo que a gente gravou, aquele que é coisas que os quadrinhos nos trouxeram. Essa é uma daquelas coisas, né? Pô, o Miguel Ancho Prado para falar, pô, Sidney, vem cá, vamos tomar um negócio. Isso daí é um negócio maluco, né? Pro fã de quadrinhos que eu ainda sou, né? Então, vocês imaginam que deve ser que realmente... Alguém me perguntou o que mais falta de quadrinho dele. Eu acho que o Ardalém é um quadrinho maravilhoso que precisa ter. Presas Fáceis é um quadrinho bom. Eu acho que não tá no nível de... Fala, né? Tem um que é um título bonito, não sei o que, élfico, como que é? Fragmentos da Enciclopédia Délfica, mas esse é um dos primeiros trabalhos dele, preto e branco, ainda está bem distante do Miguel Ancho, que se tornaria uma ficção, é uma ficção. Esse Presas Fáceis é protagonizado por velhinhos, né? Então, e tem o mais recente, que é uma ficção meio fantasia, que está saindo agora em Portugal, na Espanha, saiu deixa eu ver se consigo lembrar o nome, alguém me ajuda aí. O Cotidiano Delirante, acho difícil de sair de novo, viu, Geraldo? Aqui, porque eram contos curtos, assim como O Mundo Cão, eu não acho difícil. Alguém perguntou qual é o time do Miguel Ancho, Isidro, ele torcia por La Coruña, ele é de La Coruña, né? Então ele falava muito da fase do Bebeto, do Mauro Silva, que jogaram lá, né? Depois do Djalminha e tal. Estou tentando lembrar qual o nome da última HQ dele. Alguém vai lembrar. Sidney, tem uma animação muito o Pacto linda, da Letargia, né? Tem uma animação muito linda chamada De Profundis, né? Extremamente melancólica também, porque o Miguel Ancho Prado, ele tem essa verve aí da melancolia, extremamente poética e melancólica. Se você mergulhar, como o personagem vai mergulhar no mar, você aproveita ali, porque ele trabalha o fundo do mar de uma forma tão bonita, sabe? E vale muito a pena conhecer. De Profundis, o nome da animação. Além disso, a gente falou de Traço de Giz, a gente falou de Ardalém, você acabou de falar de Profundis, o Samir pode olhar que não tem jeito. O Miguel Ancho tem uma relação muito próxima com o mar.
As histórias dele tem sempre várias histórias de tangências, tem o mar aparece. Sim, é na praia. Ardalento tem tudo a ver com Ardalento total. Então aí, ó, o Punch tá falando para eu convidar ele para o aniversário, quem resenha. Cara, e ele fala um português, ó, espetacular, velho. Espetacular. É isso aí.